Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 12 e nós vamos ler a palavra de Deus e meditar nela nessa manhã. Gênesis 12, a partir do verso 1 até o verso 9. Estamos estudando esse livro e temos aprendido tanta coisa profunda de Deus e queremos agora aprender com a peregrinação de fé que esse homem de Deus vai fazer, Abraão. Gênesis 12, a partir do verso 1, a Bíblia diz assim: certo dia o Senhor Deus disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes, da casa do seu pai, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Os seus descendentes vão formar uma grande nação. Eu o abençoarei, o seu nome será famoso, e você será uma bênção para os outros. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem, e por meio de você eu abençoarei todos os povos do mundo. Abrão tinha 75 anos, quando partiu de Harã, como o Senhor havia ordenado, e Ló foi com ele. Abrão levou a sua mulher Sarai, o seu sobrinho Ló, filho do seu irmão, e todas as riquezas e escravos que havia conseguido em Harã, quando chegaram a Canaã. Abraão atravessou o país até que chegou a Siquém, um lugar santo, onde ficava a árvore sagrada de Moré, e naquele tempo os cananeus viviam nessa região. E ali o Senhor apareceu a Abraão e disse: eu vou dar essa terra aos seus descendentes. E naquele lugar Abraão construiu um altar a Deus, o Senhor, pois ali o Senhor havia aparecido a ele. E depois disso Abraão foi para a região montanhosa que fica a leste da cidade de Betel, e ali armou o seu acampamento. Betel ficava a oeste do acampamento e a cidade de Ai ficava a leste. E também nesse lugar Abraão construiu um altar e adorou o Senhor. E dali ele foi andando de um lugar para outro, sempre na direção do sul da terra de Canaã. Senhor Jesus, nós estamos na Tua presença, Te adoramos por tudo quanto o Senhor já fez. Celebramos a vida de pessoas que confirmaram publicamente a sua fé através do batismo. Celebramos, Senhor, testemunhos de gratidão, celebramos a história. E nesta hora queremos celebrar a Tua palavra na nossa vida. Por isso, aplica a Tua palavra aos nossos corações. Nós queremos confessar a Ti as nossas falhas, as nossas incapacidades. Queremos confessar a Ti, Senhor, que não temos nada de nós mesmos para oferecer a ninguém. Mas o Senhor é a fonte, o Senhor é aquele que supre a nossa vida, o Senhor é aquele que fala ao nosso coração. Então fala conosco nessa manhã, é aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode se sentar, querido. Quando nós estudamos a palavra de Deus, nós vamos aprendendo que fé não é apenas um conjunto de crenças ou uma afirmação positiva. Alguns entendem a fé como pensamento positivo, alguns entendem a fé como um conjunto de normas. Mas quando a gente vai lendo a Bíblia, a gente vai descobrir que a fé é muito mais do que isso. Fé é uma caminhada com Deus ao longo da vida. Fé é a gente aprender que o Senhor fala conosco. Fé é a gente sentir a presença de Deus. Fé é entender que Deus tem um propósito para a nossa vida e nós fazemos parte desse propósito e começamos a caminhar junto com Deus. Por isso, quando nós olhamos para esse texto, vamos encontrar Abraão, que é chamado o pai da fé, ilustrando de modo prático esta peregrinação de fé ao longo da vida. É interessante que aqui começa a história de um homem que crê numa promessa. E
quando a gente começa a olhar para a vida desse homem, a promessa era, Deus estava dizendo para Abraão que ia dar uma grande nação para ele, da sua descendência. Ele não tinha filhos. E vai levar 25 anos na história para ele ter o primeiro filho. E de repente você fica dizendo, será que esse homem não é maluco? Ele vai aprender que fé não é ter só esse conjunto de regras, mas ele vai ter um encontro com Deus, lá na sua cidade, em Ur dos Caldeus, e vai seguir numa rota de peregrino, de fato, caminhando de um lugar para outro, buscando em cada ponto entender a vontade de Deus para a sua vida. E ele então se torna uma ilustração do que está acontecendo comigo e com você quando a gente aprende que fé é caminhar com Deus. É uma peregrinação ao longo da vida. E hoje eu gostaria de aprender com esse homem Abraão, quais as estações desta peregrinação que nós necessitamos passar para construir a nossa vida de fé pessoal na presença de Deus. Na peregrinação normalmente litúrgica, você tem estações, você vai fazendo algumas paradas, para você poder aprender, para você poder se reabastecer na sua jornada. E na peregrinação de Abraão, a gente vai perceber essas estações, esses momentos que Deus está consolidando essa caminhada de fé na vida dele. Qual foi a primeira estação dessa peregrinação desse homem de Deus que eu e você precisamos viver? Porque se a gente não viver isso, não dá para peregrinar. Ela está logo no versículo 1, olha só. Certo dia, o Senhor Deus disse a Abraão, saia da sua terra, do meio dos seus parentes, da casa do seu pai, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. A primeira estação que precisamos passar para podermos construir a nossa peregrinação de fé é um encontro pessoal com o autor e consumador da fé, o Deus da nossa vida, o Senhor Jesus. Eu fico pensando, o que fez com que este homem começasse uma jornada que vai durar toda a sua vida e vai implicar em custosas entregas que ele vai fazendo ao longo da vida a esse Deus que ele conhece. Não foi outra coisa a não ser aquele encontro pessoal com aquele que seria o Senhor da sua vida. O que faz esse homem largar a cidade dele, a cultura dele, a família dele, os negócios, o lugar onde ele vivia, e ir para uma terra que ele não sabe direito qual é? Você já pensou, se fosse com você essa história, e você chegasse para sua esposa, tá, e dissesse assim, olha, nós vamos vender a casa, o apartamento, nós vamos vender tudo que a gente tem, porque eu vou para um outro lugar. E aí, naturalmente, sua esposa ia perguntar para você, para onde a gente vai? E vai fazer o quê? Ele disse, eu não sei direito, mas eu estou indo, vem comigo. Mas por que você está indo? E para onde você vai? Bom, eu tive um encontro com Deus, e Deus me falou para eu largar tudo e ir para onde Ele vai me mostrar, tá bom? Ele já mostrou para você para onde você vai? Não. Então para onde você vai? Não, Ele falou para eu ir indo, que enquanto eu estiver indo, Ele vai me mostrar para onde eu vou. Eu acho que você ia ter um problema sério de casamento. É verdade ou não é? Não é? E se fosse o inverso? Se a tua mulher chegasse para você e dissesse, olha, vamos vender tudo, porque eu tive um encontro com Deus, pior ainda. Não é verdade? Então, o que faz uma pessoa normal
E pela história que a gente vê, era uma pessoa que tinha certas posses. Fazer algo maluco desse. Na história dos batistas do Paraná, tem um personagem que é muito parecido com Abraão. Filho de portugueses, morava no Rio de Janeiro, de uma família rica, e ele tem um encontro com Deus, ele se converte a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Ele é dono de armazéns do porto do Rio de Janeiro, e ele começa a entender que Deus tem um propósito para a vida dele. E ele então vende todos os armazéns e os bens da família e começa a procurar um lugar onde Deus tem esse propósito. E sem nenhuma igreja por trás, uma missão ou qualquer coisa que seja, ele aporta na cidade de Paranaguá. E lá na cidade de Paranaguá ele começa a pregar com ousadia o Evangelho. E ele passa parte da sua vida, não muitos anos, mas mais de uma década ali na cidade de Paranaguá, e planta 10 igrejas, sustentando todo o trabalho com os seus próprios recursos. E se hoje existe essa primeira igreja batista de Curitiba, é porque esse homem fundou a primeira igreja batista de Paranaguá dessa maneira. Quem são os homens de fé nessa terra? São aqueles que têm um encontro com Deus. O que fez a diferença para aquele homem? O que fez a diferença para Abraão? O que faz a diferença na minha vida e na sua vida? É quando a fé deixa de ser um conjunto de regras, uma tradição que alguém praticou e me ensinou, e passa a ser uma experiência minha, real, com o Deus vivo e todo-poderoso. Olha só o que Estevão fala a respeito de Abraão. Ele diz assim: Estevão respondeu: irmãos e pais, escutem, o glorioso Deus apareceu ao nosso antepassado Abraão, quando este morava na região da Mesopotâmia, e antes de ir na cidade de Harã, e lá em Ur dos Caldeus, o glorioso Deus se revelou, foi ao encontro desse homem, e disse que tinha um propósito para a vida dele. E aí ele começa uma peregrinação. Se você ainda não teve um encontro pessoal com esse Deus glorioso, se Ele não falou ao seu coração, se você ainda não sentiu a presença dEle, se você está num culto, porque quem sabe isso faz parte da sua cultura religiosa, ou quem sabe até da sua busca, então você não vai conseguir entender algumas coisas que estão acontecendo na vida dessas pessoas que estão aqui. E não vai entender a entrega que é feita por tantos que estão aqui. Não vai entender algumas partes até da liturgia. Porque, queridos, o que nos motiva é porque o Senhor fala com a gente. O Senhor toca o nosso coração. E o glorioso Deus se revela para nós. Eu não sei como é que foi que Deus falou com Abraão. E eu acho interessante isso. Por que a Bíblia não descreve com detalhes as maneiras que Deus fala? Só diz que Deus falou com ele. Sabe por quê? Porque talvez nós começássemos a colocar estas experiências como modelos do que significa Deus falar conosco. Mas Deus, na sua riqueza tão grande, Ele não nos dá modelos, Ele simplesmente diz: eu vou falar com você, eu vou tocar o teu coração, eu vou mexer na tua alma. E aí, queridos, de acordo com a natureza de cada um, de acordo com a necessidade de cada um,
de acordo com a abertura do coração de cada um, o Espírito de Deus se revela e toca a nossa vida. E é por isso que o falar com Deus e o ouvir Deus, esse encontro com Deus, é uma experiência única de fé, que só você vai ter. E que talvez o outro que está do teu lado vai achar você maluco, doido. Mas essa é a razão de você começar uma caminhada com Deus. Nessa hora, por exemplo, o Espírito Santo de Deus está pairando nesse lugar. Nesse momento, e o Espírito de Deus fala conosco. E Ele começa a pegar situações da nossa vida, Ele começa a mexer em áreas do nosso coração, Ele nos faz lembrar de coisas que a gente não tinha entendido, e Ele começa a aplicar estas coisas na nossa vida para dizer: eu tenho me encontrado com você, tenho falado com você. E queridos, quando a gente consegue perceber essas coisas, sentir essas coisas, nasce dentro de nós uma motivação. Por isso a pergunta que eu tenho para você hoje é: como foi, quando foi o teu encontro com o glorioso Senhor? Porque se você não se encontrou com Ele ainda, você não vai conseguir caminhar nessa peregrinação. Porque se você não tiver essa experiência tremenda, sua fé vai ser uma mera tradição. Ou quem sabe lembranças dos encontros com Deus, com pessoas significativas da sua vida. Ou quem sabe até um profundo respeito pelo Senhor desse universo. Mas você nunca vai ter coragem de dar passos de fé nessa caminhada. Porque, queridos, o que nos motiva é sentir, é ouvir o toque de Deus na nossa vida. Quando Ele falou com você, quando Ele tocou a sua alma, quando Ele deixou de ser uma história e passou a ser uma pessoa que você conhece, teme e ama, se você não consegue responder isso, então eu tenho um conselho para você. Hoje, pede para o Senhor entrar no teu coração. Abre a porta dele e diz: Senhor, eu não sei o que significa isso, mas eu queria experimentar. E eu queria ver, eu queria ouvir, eu queria sentir a tua presença. Marca a minha vida, porque eu quero ser tocado pelo teu amor. E sabe, queridos, essa é uma oração que Deus tem prazer de responder. Porque essa oração é o começo de uma jornada de fé. Essa semana nós tivemos o encontro dos pastores, e logo depois do encontro dos pastores, eu fui a São Paulo pregar numa conferência de descendentes de imigrantes aqui no Brasil, e que pensam na obra missionária a partir das etnias que eles fazem parte. E a pessoa que ficou cuidando de mim nessa viagem, foi me levar ao lugar do encontro, me levou para jantar. Eram dois irmãos, de descendência árabe. Um xiita convertido, outro de origem ortodoxa convertido. E foi tremendo conversar com aqueles homens. Cada história, meus irmãos, cada história. Nós pegamos um trânsito de 2 horas em São Paulo. Saímos 2 horas antes de começar a conferência do hotel, até chegar na igreja, levamos 2 horas. Foram 2 horas conversando os testemunhos desses homens. Que coisa tremenda. Um deles, 1 ano e meio depois de convertido, Deus começou a tocar o coração dele. Ele se converteu em Foz do Iguaçu, aqui no Paraná. A palavra de Deus tocou o coração dele. Ele teve um encontro com Jesus, algo tremendo na sua vida. E 1 ano e meio depois, Deus começou a incomodar o seu coração, e ele precisava voltar para o Líbano, para a sua cidade, para falar desse Jesus que ele encontrou naquela cidade.
Ele sabia dos perigos, dos problemas, fechou todos os negócios dele em Foz do Iguaçu e viajou para o Líbano. Morou lá 1 ano e meio. Teve de tudo, perseguição, problema, um monte de coisa. Mas sabe, quando ele saiu dali, ele deixou uma igreja plantada na sua cidade. Ele não era um pastor, ele não tinha curso teológico, mas ele tinha um encontro com Jesus. Ele não podia deixar de falar daquilo que ele tinha visto e ouvido do Senhor. E ele ali então plantou uma igreja. Deus aí disse, bom, agora está na hora de seguir. Ele foi para outros caminhos, ele é um peregrino também. Hoje ele está de novo, mora em São Paulo. Deus enche o coração daquele homem de alegria de pregar o Evangelho. E ele ficou me contando das situações em que ele foi pregando o Evangelho. Sabe por quê? Porque a boca fala do que o coração está cheio. Querido, se você está vivendo encontros profundos com o Senhor da glória, você não vai conseguir falar outra coisa a não ser da glória desse Senhor na tua vida. E o xiita? O xiita, que coisa tremenda. O que Deus fez de transformação. E Deus mexeu no coração dele, e ele começou uma jornada de fé. Um homem muito complicado, muito violento. Para você ter uma ideia, ele deu 9 facadas numa pessoa. E aí Deus começou a quebrar o coração dele. E quando ele teve seu encontro com Jesus, Jesus falou para ele, você vai ter que procurar todas as pessoas que você machucou, e que você roubou, e que você fez mal, e vai consertar a tua vida com eles e pedir perdão. E ele falou, Senhor, vai ser difícil. E um dia ele encontra o homem das 9 facadas. Imagina a cena. O homem vê o xiita e sai correndo. E ele sai correndo atrás. Ele encontra o homem, segura o homem. E ele diz, pelo amor de Deus, não me mata. Não, eu não vim aqui te matar. Eu encontrei Jesus e vim aqui pedir perdão para você, porque eu te dei as 9 facadas. Ele disse, está perdoado, mas vai embora daqui logo. Queridos, que coisa tremenda. Quem faz umas coisas dessas? Só Deus faz isso. Agora, por que a gente faz essas coisas? É porque um dia a gente não apenas ouviu uma história, a gente viveu essa história na presença de Deus. A fé que Deus quer que você tenha não é apenas lembrança ou reprodução de memoriais litúrgicos. É uma experiência. Deus quer falar com você, quer tocar o teu coração. E ela começa, essa fé, com uma experiência que a gente invoca esse Senhor para entrar dentro da nossa vida. Ele sabe que nós somos pecadores e você sabe que você é pecador. Mas Ele ama esse pecador e quer transformar essa vida. E sabe, quando a gente diz para Ele, eu sei que eu não posso, eu sei que eu sou pecador, eu sei... Mas Jesus, tenha misericórdia de mim, entra no meu coração, fala comigo, eu quero aprender a ouvir a Tua voz, eu quero Te conhecer. Essa é aquela oração tremenda que Deus tem prazer de ouvir. E Ele começa imediatamente selando a nossa vida com o Seu Espírito. E o Espírito de Deus começa a nos ensinar a viver no caminho dEle. E aí começa uma peregrinação de fé. Por isso, Hebreus 12, verso 2, vai dizer para a gente: fitando os olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual pelo gozo que lhe está proposto suportou a cruz, desprezando a ignomínia, e está sentado à direita do trono de Deus. Queridos, a gente só consegue seguir nessa peregrinação se a gente olhar firme para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Bom, esse é a primeira estação.
E aí, o que acontece? A segunda estação da peregrinação da fé é uma estação que eu vou chamar de entregas. Nós sempre somos encontrados pelo Senhor da maneira como nós estamos. Não importa quem você seja, o lugar em que você está, não importa a situação da tua vida, Deus se encontra conosco no lugar em que a gente está, do jeito que a gente é. Mas Ele nunca permite que nós deixemos esse encontro da mesma maneira como nós chegamos. E é por isso que nós vamos ter que deixar aos pés do Senhor, daquele que fala conosco, tudo que pode atrapalhar a nossa jornada de fé. E foi exatamente isto que o autor do livro de Hebreus entendeu depois de estudar a jornada de fé dos heróis da fé. No capítulo 11 ele vai contando a história de vários heróis da fé, mas no capítulo 12 ele diz assim: portanto nós também, pois estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, fitando os olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual pelo gozo que lhe está proposto suportou a cruz, desprezando a ignomínia, e está sentado à direita do trono de Deus. Queridos, foi a mesma coisa que aconteceu com Abraão. Naquele dia que ele se encontrou com o glorioso Deus, Deus lhe pediu que deixasse algumas coisas para trás para poder seguir a peregrinação de fé. O que ele precisava deixar? E Deus pediu para ele: olha, deixa a sua terra. O que significa isso? Ele era natural da cidade de Ur. Ur era uma desenvolvida, próspera cidade, um centro religioso que adorava o Deus Lua e que tinha uma biblioteca e uma universidade. As escavações arqueológicas daquele lugar revelam na cidade de Ur um grande zigurate dedicado a esse Deus Lua. Lembra o zigurate que a gente falou semana passada, da Torre de Babel, né? E que esses zigurates, que eram essas torres, se espalharam por toda a Mesopotâmia. Então a cidade de Ur também tinha esse templo na forma de um zigurate. Deixar a terra para Abraão representava deixar a cidade e a torre. Lembra que nós estudamos no capítulo 11? Que lá em Babel tinha uma cidade e uma torre. E a cidade lá, quando nós estudamos, representava a cultura que controla a nossa vida. E a torre representava a religião que tenta controlar Deus. E Deus estava dizendo: Abraão, sai de Ur, deixa a cidade e a torre, deixa esse sistema que está controlando a tua vida, porque eu vou te ensinar um novo jeito de viver. Ninguém consegue fazer uma peregrinação de fé sem deixar o que controla a sua vida aos pés de Jesus. Não tem jeito. Se você está querendo agora andar com Deus, a primeira coisa que você vai ter que aprender é que Deus vai ensinar você a viver. A primeira coisa que você vai ter que aprender é que alguma coisa controlava a tua vida. Você vai dizer: não, quem controla a minha vida é a minha cabeça. É verdade. É do teu jeito, é verdade. Mas o teu jeito também está limitado pelas coisas que cercam a tua vida. Por exemplo, por que você está usando a roupa que você está usando? Por que você está misturando as cores do jeito que você está misturando? Por que seria ridículo, não é, se eu viesse com alguma coisa tão diferente daquilo que é o normal dentro da minha cultura? Não é verdade?
Já pensou eu com um paletó xadrez bem grandão assim? Não tinha sentido, né? Ia ficar feio demais, né? Ou as senhoras com aqueles cabelos dos anos 60, assim, né? Parece uma torre de Babel, assim. Não é verdade? Não é estranho? Por quê? Em cada tempo, em cada geração, em cada cultura, a gente tem certos costumes, valores, jeitos, e a gente se deixa amoldar pelas filosofias que nos cercam. E Deus estava dizendo: Abraão, você vai ter que deixar tudo aos meus pés, porque eu vou te ensinar a viver do meu jeito. Você vai deixar essa cidade e vai deixar essa torre. E sabe, quando a gente está vivendo dessa experiência com Deus, Deus vai falar para a gente assim: olha, abre mão do teu jeito de viver, porque eu vou te ensinar o meu jeito de viver. E uma das grandes batalhas espirituais da nossa vida é que o nosso jeito de viver, ele volta N vezes, e a gente tem que reconsagrar ao Senhor. Quando a gente estudar um pouquinho a história de Abraão, a gente vai ver em determinados momentos que ele tem recaídas, e que Deus tem que dizer: volta aqui, Abraão, você não está preparado ainda, vem para cá. E eu creio no meu coração que a promessa levou 25 anos para se cumprir na vida dele, porque Deus não estava preparando um homem para ter um filho, mas Ele estava preparando um homem para construir uma nação. E para isso ele precisava estar preparado e muito bem solidificado nos valores do reino de Deus, para que esses valores pudessem passar para a próxima geração. E muitas vezes, nas nossas experiências de fé, nós temos tempos de espera. E a gente não entende por quê. Porque nós estamos sendo preparados por Deus para que os valores dele estejam tremendamente arraigados na nossa vida. E por isso, você vai ter que deixar também a sua terra, a sua cultura, o seu jeito de ser, a sua maneira de pensar, as coisas que controlam você, porque você vai ter um único Senhor. Esse Senhor é Jesus, o Salvador da tua vida. Se não for assim, não dá para viver. É por isso que para fazer essa peregrinação, a gente deixa. Agora é interessante que para construir coisas novas e boas, a gente precisa aprender a deixar. Uma das regras do casamento, que está lá no livro de Gênesis, é: o homem vai deixar pai e mãe e vai se unir à sua esposa, e serão os dois uma só carne. Não dá para a gente começar uma família sem deixar. Por que a gente tem que deixar? Porque a família, cada família aqui tem a sua cultura, o seu jeito de pensar, até o jeito de dobrar meia. Não é verdade? Já contei essa história aqui, né? Ela dobra a meia, agora não, graças a Deus, né? Ela põe as meias assim, toda dobradinha, uma em cima da outra. E eu sou bagunceiro, eu pegava, misturava tudo. Quando eu ia pegar uma, pegava todas, sabe? Caía tudo assim. E eu adorava fazer bolinha na meia. E ela detestava as bolinhas. Graças a Deus, agora tem bolinha em casa, né? Verdade. É bom você estar aqui, sabia? É. Tá bom. Então, gente, agora me perdi aqui, tá vendo? Tem culturas, né, diferentes. E se a gente não aprende a deixar as culturas, a gente não constrói a nova cultura. E é por isso que o Senhor vai dizer para Abraão: deixa. E coisas que têm valor, que precisam ser construídas, a gente tem que deixar para poder estar aberto para construir esses novos valores. Para fazer uma aliança com o Senhor, você vai precisar deixar aos pés do Salvador o que controla você. E aí o Senhor vai dizer para Abraão: Abraão, você vai deixar não apenas a cidade, a torre, a sua terra, mas você precisa deixar a sua parentela. O que Deus queria dizer com isso? Será que Ele estava dizendo que a gente tem que abandonar os parentes? Que Ele não devia cuidar dos seus pais ou daqueles que dependiam dele? Não. E para você entender o que Deus estava falando, a gente tem que
compreender o que está dito lá em Josué 24:2, onde Josué fala a respeito disso. Ele diz assim: e então Josué disse a todo o povo: o Senhor, o Deus de Israel, diz isto: há muito tempo os antepassados de vocês viviam no outro lado do rio Eufrates e adoravam outros deuses. Tera, um desses antepassados, era pai de Abraão e de Naor. O que a Bíblia nos ensina era que para Abraão poder fazer a sua peregrinação de fé, ele precisava deixar os deuses do seu pai. Ele sai de Ur dos Caldeus e vai para Harã, e ele não vai sozinho, ele leva o seu pai, ele leva o seu sobrinho, ele leva a sua família, e ele começa a primeira jornada. Quando chega em Harã, morre o pai de Abraão, e ele segue a jornada. Mas o que ele estava fazendo? Ele estava dizendo assim: olha, eu tive um encontro com Deus, e não foi o Deus Lua, foi o único Deus vivo e verdadeiro. E ele tomou então a decisão que afetaria algumas suscetibilidades familiares. Você pode imaginar talvez o velho Tera dizendo: que está ficando louco, meu filho, está pensando que é o quê? Que negócio é esse? Nossa família vive aqui há tantos anos, nós adoramos o Deus Lua há tantos anos, nós frequentamos o zigurate. E o que você está fazendo? Está mudando tudo o que a gente está acostumado a fazer, está dizendo que está todo mundo errado. E queridos, se a gente não tem coragem de viver as convicções do nosso coração, e para isso a gente vai ter que deixar algumas coisas para trás, a gente não consegue caminhar nessa fé. E a Bíblia vai dizer que Abraão então, ele não apenas deixa isso, ele coloca em primeiro lugar o seu compromisso com o Senhor. E o que a Bíblia vai nos ensinar é que a convicção de fé de Abraão era tão forte, que ao invés de ser obstruído pelo seu pai, ele conduz o seu pai em direção do projeto de Deus. E olha só o que diz Gênesis, capítulo 11, versículo 31. E Tera saiu da cidade de Ur, na Babilônia, para ir até a terra de Canaã, e levou junto o seu filho Abraão, e o seu neto Ló, que era filho de Harã, e a sua nora Sarai, que era mulher de Abraão, e chegaram até Harã, e ficaram morando ali. Queridos, a convicção de fé de Abraão era tão grande, mas tão grande, que toda a família foi arrastada para o projeto de Deus. E eles não foram impedimento do projeto de Deus, porque a convicção do coração desse homem era profunda. O seu encontro com o Senhor faz com que as pessoas sigam a sua fé. Ou você ainda está parado, porque não tem coragem para deixar o que impede a sua jornada. Há muita gente parada na jornada de fé, porque não quer deixar a sua parentela. Eu fico agradecendo a Deus pela vida da minha bisavó, porque quando ela recebeu Jesus como Salvador, ela chegou em casa, porque assim era naquele tempo, enfrentou o meu bisavô, que era um calabrês bravo, que tirou a cinta e deu uma surra nela, e disse: ó, se quiser voltar na igreja, você volta, mas cada vez que você voltar vai apanhar. E no domingo seguinte ela estava na igreja, e no outro ela estava na igreja, até que meu bisavô cansou e se rendeu, porque viu que aquilo era profundo no coração da minha bisavó. E por causa dessa convicção de fé da minha bisavó, a minha avó se converteu, e as gerações passaram, e eu estou aqui pregando o Evangelho. Entende? Se o teu encontro com Deus
não é tão forte na tua vida que você tenha coragem de deixar o que te impede na caminhada, tem alguma coisa errada com a tua fé. Porque quando essa fé é viva, ela influencia toda a nossa casa. E tudo isso aconteceu num momento tremendo. É interessante notar que tudo isso aconteceu quando Abraão tinha 75 anos de idade. Era um recomeço. Ele deveria estar disposto a recomeçar no tempo oportuno que Deus estava lhe concedendo. E foi essa a grande diferença desse homem, uma disponibilidade de alma. Que idade você tem? Não importa a idade. Quando a gente tem que recomeçar é complicado, em qualquer idade, não é verdade? Começar do zero, tudo de novo. Eu fico pensando, eu não tenho 75, mas se eu tivesse que começar tudo de novo do zero, seria complicado. Mas o que a Bíblia está me ensinando é que no tempo em que Deus toca a nossa vida, é o tempo oportuno de Deus, e é o tempo que a gente tem que tomar a nossa decisão. Não tem jeito. E olha só, o que é que Deus viu no coração desse homem? Neemias 9, versículos 7 e 8 dizem assim: Tu és o Senhor, o Deus que elegeste Abraão e o tiraste de Ur dos Caldeus e lhe puseste por nome Abraão, e achaste o seu coração fiel perante ti, e fizeste com ele o pacto de que darias à sua descendência a terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos perizeus, dos jebuseus, dos gigazeus, e tu cumpriste as tuas palavras, pois és justo. Sabe o que é que Deus viu nesse homem? Um coração fiel, compromissado. Não existe fé transformadora sem um compromisso profundo com Deus. E nessa manhã eu queria convidar você a viver alguma coisa tremenda com Deus. A gente aprendeu 2 estações só dessa peregrinação. São 5 que eu queria falar. Hoje à noite eu quero trazer as outras estações para você. Mas nessas 2 nós temos a essência da caminhada de fé. Jesus quer ter um encontro com você. E quando Ele falar com você, Ele vai pedir para você deixar tudo que controla a tua vida aos pés dEle. Ele vai pedir para você abrir mão até de algumas suscetibilidades que possam vir. Está disposto a isso. E Ele vai pedir para você fazer agora, no tempo de Deus. E nessa manhã eu queria orar com algumas pessoas a quem o Espírito Santo está falando. Eu sei de pessoas que o Espírito de Deus está falando há muito tempo. Que Deus já revelou a sua glória na vida dessas pessoas. Que já sentiram o toque de Deus na sua vida. Que já sentiram a presença do Espírito Santo. Que é impossível dizer que Deus não tenha tocado e falado com você. Mas que não tiveram a coragem de deixar o que controla aos pés de Jesus. E por causa das entregas, eles estão assistindo de longe o que Deus quer fazer na sua vida. Eu não sei, mas o que o Espírito Santo de Deus está falando é: chega, agora é a hora da entrega. Está entendendo? De você abrir mão da tua terra, da tua parentela, do que tudo isso significa. E entender que Deus quer começar algo novo na tua vida hoje. E não importa a idade. Eu me lembro da alegria de uma senhorinha de mais de 80 anos que eu batizei.
porque nessa fase da vida, ela teve a coragem e a ousadia de receber Jesus como Senhor e Salvador. Eu imagino a confusão, mas estava toda a família aqui. Por quê? Porque no tempo de Deus, ela teve a coragem de fazer a vontade de Deus. Hoje o Senhor quer tocar o teu coração. Se você é essa pessoa a quem o Espírito Santo já falou, já se revelou, já tocou o teu coração, e é tempo de entrega, e hoje pela fé você quer colocar a tua vida, a tua terra, a tua parentela, o tempo da tua vida, e dizer: eu que vou aprender a caminhar com Jesus do jeito dele. Tem isso, aquilo outro que está me impedindo, mas chega, o Senhor é por mim. Eu queria orar por você, e queria convidar você a deixar o teu lugar para vir aqui à frente para a gente orar. E eu sempre explico por que eu faço isso. Não é porque tem poder nesse lugar, não é porque minha mão é poderosa, é porque entrega é quando a gente deixa Deus fazer do jeito dele as coisas na nossa vida. E a primeira grande tentação que você vai ter é fazer do teu jeito. Eu vou ficar aqui no meu canto, do meu jeito, já estou entendendo tudo. E queridos, se você não pode ouvir a voz de Deus e atender do jeito de Deus dentro de um templo, você vai fazer isso lá fora? Então saiba que você não está fazendo entrega nenhuma. Então, se o Espírito de Deus está falando com você, vem para cá agora, em nome de Jesus, eu quero orar por você. Pode ir levantando do seu lugar. Hoje é dia de entrega. O que é que está impedindo você? Você vai dizer: Senhor, está certo, eu estou aqui parada no tempo, no espaço, por causa disso, daquilo outro, mas chega, estou aqui, eu já conheço a tua voz, já senti a tua presença, chega, eu vou fazer as minhas entregas ao Senhor. Tu conheces o meu coração, então venha para cá, eu quero orar junto com você. Mas eu queria convidar um segundo grupo de pessoas. Algumas pessoas que, quem sabe, foram criados conhecendo a religiosidade e a fé, mas nunca experimentaram a presença de Jesus na sua vida. Eu não conheço a voz de Jesus, eu não conheço a presença do Espírito Santo. Eu não consigo entender o que você está falando, pastor. Eu queria experimentar isso na minha vida. E eu estou disposto a abrir a porta do meu coração, porque eu quero conhecer Jesus dentro da minha alma. Se você é uma pessoa que está vivendo isso e que quer experimentar essa graça de Deus na tua vida, eu queria orar junto com você, unir a minha fé com a sua, desse povo todo, e pedir: Jesus, visita com o teu Espírito. Então levanta do teu lugar e vem para cá, que eu quero orar com você aqui hoje. Se o Espírito de Deus está falando com você assim, você quer experimentar isso no teu coração, quero ouvir a voz de Deus, quero sentir a presença do Espírito, quero conhecer o Senhor da minha vida, fala comigo, Jesus, entra no meu coração, faz diferença dentro da minha alma, vem para cá. Eu queria orar junto com você, e a gente vai estar orando juntos aqui. Tem uma oração que só você pode fazer. Se você veio fazer a entrega, você sabe o que o Espírito de Deus falou no teu coração. Então fala: Senhor, estou me entregando. Estas coisas são impedimento na minha vida. E dá nome para essas coisas, entrega no altar de Deus. E pede a intervenção poderosa do Espírito de Deus sobre você. Pede que o Espírito de Deus toque a tua vida. Se você está chegando aqui pedindo que Jesus visite você, então diz: Jesus, eu quero te conhecer. E eu quero abrir a porta do meu coração. Eu sei que sou pecador, que tenho defeitos. Me lava com o teu sangue precioso e me perdoa. Mas agora me visita com o teu poder. Eu quero ouvir a tua voz. Permita que o teu Espírito Santo encha meu coração. Eu quero ser o templo vivo do Senhor. O Senhor vai ouvir essa voz. Agora eu quero orar por você.
Senhor Jesus, Tu conheces a vida, o coração, a mente, as lembranças, as marcas de cada um. Senhor, visita esses Teus filhos, como um dia o Senhor visitou aquele Teu filho Abraão na cidade de Ur dos Caldeus. Ele não conhecia nada do Senhor, ele nem conhecia o Teu nome, e é por isso que em cada lugar que ele se encontrava com o Senhor, ele descobria algo novo do Senhor e colocava um novo nome para o Senhor, que representasse as marcas do Senhor. Ó Senhor, com o mesmo amor, com a mesma graça, com a mesma misericórdia, visita esses Teus filhos agora, e que eles conheçam não apenas o Teu nome, mas que o glorioso Deus os visite, que o glorioso Deus os liberte, que o glorioso Deus, através do Seu Filho Jesus, os salve, que o glorioso Deus, através do poder do Espírito Santo, cele com a marca de propriedade exclusiva, que o glorioso Deus, segundo a autoridade do Seu trono, os liberte e os livre de todo o mal, que as bênçãos do Senhor os acompanhem, que as misericórdias do Senhor estejam sobre eles. Escuta, Deus, a nossa oração e visita esses Teus filhos. É aquilo que nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém.